Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui algo que... Dá minha Bíblia, por favor. No celular. Tem? A Bíblia. Gente, eu tinha preparado assim algo para pregar para vocês durante a semana, né? Mas quando foi na sexta-feira para sábado, aliás, de sábado para domingo, ou seja, nessa madrugada, eu acordei e Deus me encheu de versículos. E eu lembro que o Felipe, meu filho, esses dias ele falou assim: pai, não sei, comigo acontece umas coisas estranhas. Ele falou, parece que vem um monte de janela assim na minha frente, e aí eu tenho que organizar aquelas janelas. Ou seja, versículos bíblicos, né? Vão que nem você vai no seu computador lá, parece que as janelinhas, parece um monte de janela. Ele falou assim, e aconteceu isso comigo nessa manhã, nessa madrugada. Um monte de janela foi abrindo. Eu tinha acordado de madrugada, e eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando naquilo. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo? E eu tinha preparado uma mensagem, está aqui, eu mostro para vocês a mensagem. E Deus começou, movimentar, e eu não conseguia dormir. Eu fiquei pensando naquilo. E foram muitas coisas que Deus ministrou quando eu estava ali, naquele momento com o Senhor. Aí eu dormi, quando foi 6 horas da manhã, acordei e fiquei meditando novamente em tudo aquilo que o Senhor falou, para mim tentar organizar aquilo que Deus falou. Organizar. Então é como se fosse várias coisas assim, eu tentando colocar no lugar aquilo que o Senhor está falando. E aí eu vou tentar fazer isso aqui. E eu peço ao Espírito Santo que me ajude a expor algo que é tão poderoso de Deus. Em nome de Jesus eu vou conseguir, você vai entender, mas se eu não conseguir transmitir exatamente como o Espírito Santo quer, que ele vai falar com você, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Você crê nisso? O tema dessa mensagem, ou dessa palavra que o Senhor foi ministrando no meu coração, ele fala sobre obediência, intimidade, que gera, obediência e integridade, que gera intimidade com Deus. Obediência, integridade, que gera intimidade com Deus. Então, está sendo gravado aí. Se você quiser ver novamente, você vai colocando no papel, você vai escrevendo, que tem vários, não são muitos, mas são alguns textos que nós vamos tentar ler aqui. Obrigado, Cano. E para a gente iniciar sobre essa questão de obediência, integridade e intimidade com o Senhor, nós vamos começar com Gênesis 22. Eu gostaria que você abrisse aí. A gente vai ter que ler um pouquinho de Bíblia, ter um pouquinho de paciência, mas eu estou vendo que a mocinha ali está com caneta e papel, vai anotando aí, você vai me ajudar também. Então, Gênesis 22, eu gostaria de ler com você. A Cami vai vendo o horário para mim, vai faltar uns 15 minutos, você me avisa, tá bom? Por favor. Gênesis 22, versículo 1 fala assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse ao servo: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos.
Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar. Fala assim comigo: Abraão edificou um altar. Eu prossigo. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Você teria coragem? Mas do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte Deus se proverá. Então, versículo 15: do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou a Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, e o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porque você, o que está escrito aí? Obedeceu a minha voz. Porque você obedeceu a minha voz. Pai bendito, vem com a tua glória, derrama o teu Espírito, usa a minha vida, fala conosco, me dá, Senhor, sabedoria para falar aquilo que o Senhor falou no meu coração, me dá discernimento, Senhor, para expor a tua palavra com graça, que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Queridos, a vida de Abraão, ela é um ensinamento para cada um de nós. E aqui a gente vê claramente a unção de Deus sobre a vida desse homem pela obediência. Como a gente está vendo aqui sobre a questão da obediência, sobre a integridade, ela vai gerar algo no coração de muitas pessoas. A vida de Abraão, ela é um exemplo para nos mostrar que uma obediência e uma vida íntegra, ela tem poder para gerar uma intimidade com o Senhor. E se você continuar ou voltar um pouquinho lá em Gênesis 12, não precisa abrir, preste atenção, você vai ver que em Gênesis 12 Deus chama Abraão para uma vida com o Senhor. Ele olha para Abraão, não sei o que vê no coração de Abraão, e diz para Abraão: Abraão, sai da casa do seu pai, da casa da sua parentela, e me segue e vai para o lugar onde eu vou te orientar. Abraão obedece e ele já começa obedecendo. Abraão ouve a voz e obedece. Ele estava na casa do pai, Terá. E o pai era um homem que tinha as suas crenças, que não era a crença do Deus vivo. E Abraão sai dessa situação e ele obedece a voz do Senhor e anda, ele começa a viver uma vida na presença do Senhor, em obediência à sua voz. Se você observar, quando você lê lá depois, no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que Abraão, o primeiro encontro que ele tem com Deus, ele faz um altar. Ele faz um altar. Então, eu quero que você preste bem atenção nessa questão de altar, porque aqui, no ápice de uma vida com Deus, ele faz um altar onde vai sacrificar o próprio filho. Então você percebe que os altares são entregas. Todos os altares que Abraão faz, ele vai fazendo uma entrega. E parece que o nível vai subindo.
O primeiro nível de entrega é sair da casa do pai, é sair da casa da segurança, das heranças que o pai tinha, e ele vai agora para aquilo que Deus tinha prometido ou iria fazer na vida dele. E ele faz o quê? Ele faz um altar. Esse altar, ele simboliza para a gente uma entrega. Por quê? Porque ele está entregando algo de si para Deus. Ele está dizendo: vou obedecer o Senhor. Eu vou deixar minha família, eu vou deixar meu pai, vou deixar as heranças que Deus me deu e vou seguir o Senhor. Então ele faz um altar. Se você observar no decorrer da história, você vai ver que ele tem mais altares. E logo que ele um pouquinho para frente, ele faz um outro altar do Senhor. Ou seja, são outras entregas que ele está fazendo. Mais entregas para o Senhor. Quando ele se encontra com Deus, quando Deus fala com ele vai se entregando e ele vai se movendo para o rumo que Deus estava seguindo, para o rumo que Deus tinha para ele. As entregas vão sendo cada vez mais frequentes até o ponto que ele chega na entrega máxima, até o ponto que ele chega na oferta máxima, até o ponto que ele chega no altar onde se entregaria tudo. Então você percebe que essa obediência, ela tem um início na vida de Abraão. Ela começa uma pequena entrega, e a oferta vai mostrando que Deus está se agradando e ele está agradando a Deus. Então ele vai a cada dia chegando mais perto dessa intimidade, e chega no cume, no máximo, naquele momento crucial da entrega principal. A entrega principal é o filho. E quando ele entrega o filho, o Senhor diz aqui para ele: porque você me fez isso, não negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, o Senhor, que certamente o abençoarei, multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Quando ele está se preparando para subir no monte, ele olha para o filho carregando o que iria matá-lo. Ele olha para o filho, deixa os seus ajudantes e fala: vocês ficam aqui, iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Ele vai para adorar. O altar é a adoração, o altar é a entrega. E essa entrega foi, acredito eu, que a última, vamos dizer, prova de fidelidade que o Senhor exige de Abraão. Nessas entregas, se você olhar para a sua vida, você vai ver que desde o início da sua caminhada você segue com entregas. Você vai entregando, você vai entregando, você vai entregando, mas tem alguma coisa ainda dentro de nós que precisa ser entregue na sua totalidade. E Deus está falando aqui para você nessa manhã que você precisa entregar ainda algo específico diante de Deus. Porque quando você fizer essa entrega, a obediência sua que iniciou há tanto tempo lá atrás, essa obediência, ela vai mostrar para o Senhor que há uma integridade dentro de você. Você quer ser íntegro, precisa ser ainda lapidado, mas tudo isso vai fazer com que você chegue mais perto ainda de Deus, trazendo uma intimidade. E se você observar, você vai ver que depois do segundo ou terceiro altar que Abraão faz, Deus chega para ele e diz assim: agora eu vou fazer uma aliança com você. Agora eu vou fazer uma aliança com você. E ele faz uma aliança com Deus. E quando ele faz uma aliança, o Senhor faz uma aliança com ele. Ele diz: você está me obedecendo. Eu estou vendo que a cada dia que passa você vem me obedecendo. E aí essas obediências geram no coração de Abraão uma integridade. Deus vem e fala: agora eu vou fazer uma aliança com você. E nessa aliança ele diz assim: agora a partir de hoje, todos que nascerem da sua família, e a partir de hoje você vai circuncidar a você mesmo e aos seus filhos, e todos aqueles que vierem depois de você. Ele faz uma aliança da circuncisão do prepúcio do homem, quando ele nasce após o 8º dia, que é uma lei de Moisés, depois de Abraão. Abraão já inicia com essa aliança. Por isso nós temos aqui uma fidelidade de Deus para com Abraão.
Porque há uma obediência, há uma integralidade ou uma inteireza no coração de Abraão. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu. E Ele vê onde está a inteireza, aonde está a entrega. Ele sabe aonde você precisa entregar ainda alguma coisa. Ele sabe aonde você ainda não entregou alguma coisa que precisa ser entregue. Me lembro daquele jovem rico, que quando Jesus chega, ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: você deve seguir os mandamentos? Pois é, eu sigo todos eles. Não. Segue todos não. Ainda falta uma coisinha para você. O que falta, Senhor? Vende tudo que você tem, não é rico. Vende tudo, doa para os pobres. Ele segue. Mas ele não conseguiu. Ele seguia todos os mandamentos. Muitas vezes nós seguimos todas as coisas que precisam ser feitas, como o Vitão falou aqui agora. Fazemos todas as coisas, nós somos enxertados na videira verdadeira. É para a gente fazer todas as coisas, mas algumas coisas ainda faltam. Talvez o dízimo, talvez a oferta. Talvez algo está te prendendo, talvez algo está me prendendo. E o Senhor está dizendo assim: olha, se você fizer essa entrega, por essa obediência, a minha bênção vai ser plena sobre a sua vida. Muitas coisas vão acontecer. Eu não sei onde está te prendendo. Eu não sei o que está te prendendo. Eu sei o que me prende. E eu sei o que eu preciso entregar para o Senhor. Então, você vê aqui as entregas de Deus, de Abraão. Mas quando você vai lá para o comecinho da história humana, você vai ver que Adão e Eva não fazem a mesma coisa. Aí você vai lá, você vai ver no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 em diante, você vai ver que Deus chega ali na viração do dia, e Deus sempre chegava, na viração do dia para conversar, para ter um tempo de comunhão, de intimidade com Adão e Eva. Eles eram íntimos. Deus prepara todas as coisas. Você imagina, irmão? Você imagina Adão e Eva no paraíso com o Senhor? Que maravilha é essa? Essa presença que nós sentimos aqui agora, que estamos sentindo, é essa presença eterna junto com o Senhor, Adão e Eva. E de repente o que acontece? Adão e Eva se escondem, porque desobedeceram a voz do Senhor. Ao contrário de Abraão, obediência gerou intimidade. Agora Adão, no início de todas as coisas, ele desobedece a Deus, e quando ele desobedece, ele perde a presença. E agora todos nós estamos buscando essa presença até hoje. Porque um desobedeceu. Mas no meio do caminho ele encontra com as pessoas. No meio do caminho ele encontra Abraão, ele encontra Moisés, ele encontra Isaac, ele encontra Jacó. Preste atenção, alguns versículos chaves que eu vou te falar. Porque depois você vai montar junto comigo a quebra-cabeça. A palavra de Deus diz que o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Ele fala lá em Lucas capítulo 20, versículo... eu até marquei aqui. Capítulo 20, versículo 38. Ele fala que o Senhor, Ele é Deus de vivos e não de mortos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eu li isso em Mateus, eu falei, ainda perguntei para mim, que a gente faz devocional junto, a gente conversa junto, e eu falei assim: Senhor, você consegue entender isso? Quando Deus fala assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu não sou Deus de mortos, não sou Deus de vivos. Você consegue entender isso? Eu falei: eu não consigo entender, eu fico pensando, fico meditando, o Senhor me revela, o Senhor me revela. E a única coisa que me vinha na cabeça é assim: bom, Deus é o Deus de vivos, então Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, significa que Ele visita as gerações, é um Deus de gerações. Ele foi o Deus do meu pai, o meu Deus, o Deus do meu filho, o Deus do meu neto. Ele vai visitando as gerações, então sempre essas gerações estão vivas. Mas se você for em Lucas, versículo 20, capítulo 20, 38, diz assim: que Ele é o Deus daqueles que são vivos, porque para Deus todos estão vivos. Pega isso no teu espírito. Para Deus todos estão vivos. Por quê? Porque Ele não envia o seu Filho amado na cruz para morrer por nós. Quando Ele envia, Ele dá o melhor dele, como Abraão deu o seu melhor. Deus já ensinou. Ele está ensinando através de Abraão, através do próprio Filho. Ele está dizendo: eu estou dando o meu melhor para vocês.
Portanto, a salvação está para todos vocês. Para mim, vocês são todos filhos. Vai depender da sua obediência. Vai depender da sua integridade. Para Ele, todos estão vivos. Consegue entender isso? Todos estão vivos. Aí, eu gostaria de agora, observando a obediência de Abraão, os altares que Abraão faz, observando agora a vida de Adão e Eva, que desobedeceram e perderam essa presença, e agora todos nós corremos atrás dessa presença. Você olha a questão da obediência, da desobediência, da integridade, da infidelidade. Eu gostaria de traçar agora com você uma linha do tempo. Imagine aqui, essa linha do tempo. Vamos supor que há uma linha aqui. O início de tudo está aqui. E o final está ali. Gênesis está aqui. Apocalipse está ali. Uma linha do tempo. Dentro dessa linha do tempo, você vai observar o seguinte: que para baixo dessa linha do tempo, a gente pode colocar o Cronos, que é o tempo do homem, que é o tempo da humanidade, que se refere ao cronômetro. Aí você vê horas, dias, meses e anos. Você tem essa linha do tempo da humanidade, chama-se Cronos. Aqui você vê que Adão, Deus começa em Adão e termina, vamos dizer, a história humana lá em Apocalipse. Você vê, diante dessa situação da linha do tempo, para cima, a gente colocaria o Kairos de Deus. O que é o Kairos de Deus? O Kairos de Deus é a vida eterna. É onde Deus habita. É onde há a vida eterna. Aí você percebe que dentro dessa linha do tempo, você vê a vida eterna, que é o Kairos de Deus, e ele pega o filho dele e fala assim: filho, vai lá e entra no Cronos. Em um momento da história, entra lá. Faz com que a vida que está aqui esteja na vida da humanidade. Ele viu o filho dele. Agora eu quero que você, pensando nesse Cronos do homem e no Kairos de Deus, tudo bem? Estão acompanhando? Está fácil, não é? Aí você vai em Apocalipse, capítulo 1, versículo, lá no finalzinho, versículo 1 em diante. Que horas são, Cam? Beleza. Vou colocar no calor, mas não vai rolar. Capítulo 1 de Apocalipse fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que está na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Olhe para mim. Prestou atenção nessa leitura? Então, o Senhor diz aqui na sua palavra que ele teve uma revelação, Jesus teve uma revelação de Deus, do Pai, do que brevemente iria acontecer, e que esses acontecimentos estavam sendo relatados para o seu servo João, que estava lá na cidade de Patmos, na ilha de Patmos. Ali ele teve revelação, porque o anjo foi lá e falou para ele tudo que iria acontecer futuramente,
ou eternamente. Então, quando nós olhamos aqui, que nós sabemos desse conceito ou dessa verdade, que ele é o alfa e o ômega, são as primeiras letras e a última letra do alfabeto grego, ômega, alfa e ômega. Ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Então vem para a linha do tempo. Ele estava no começo, antes de tudo, criou tudo, e aí ele cria todas as coisas, vai até no fim, vê todas as coisas, e diante de toda essa criação, ele tem o poder para entrar no cronos do homem e falar assim: olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São as profecias de Apocalipse. Ele está dizendo tudo que vai acontecer. Ele está falando de tudo que irá acontecer com a igreja dele. Ele está revelando para nós ao poderoso do céu. Você consegue entender a eternidade? Não, ele vive na eternidade. Então ele vai relatar coisas da eternidade em Apocalipse. Você consegue entender Apocalipse? Não, porque você não conhece a eternidade. Existe muita especulação, muita coisa que as pessoas dizem, pastores dizem, influenciadores dizem de Apocalipse. Mas ninguém foi ver, a menos que haja uma revelação do céu sobre a vida dessa pessoa, para entender um pouco de Apocalipse. Porque é eterno. Nós nem mensuramos a eternidade. Então, ele é o alfa e o ômega, ele viaja no tempo. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pai da eternidade, ele criou a eternidade, gente. Então você percebe que dentro dessa linha do tempo, aqui, que é o Kairos de Deus, ele entra na terra no momento que ele quer. E ele começa a revelar para os seus profetas aquilo que irá acontecer nos reinos, aquilo que irá acontecer futuramente. Quando você vai aqui para a parte de Cronos, que é onde nós habitamos e nós vivemos, você se depara com o passado, com o presente e com o futuro. Lembra dessa filha de Abraão que vivia apenas no presente dela? Ela só olhava para os pés, presente. Ela só se preocupava com as coisas que ela estava vendo, porque o inimigo estava travando ela. Ela só via o presente. Tem pessoas que estão nessa linha do tempo aqui, se preocupando com o futuro. O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu ministério? O que vai ser da minha casa? Quanto que eu vou ganhar? Quando que eu vou ter isso? Se eu vou ter aposentadoria? Se eu não vou ter? E isso e aquilo. Se preocupa com o futuro. Está se preocupando somente com o Cronos. Tem aqueles que se preocupam com o passado, só fica vivendo lá no passado. Você imagina se Abraão olhasse para a vida dele e falasse assim: pois é, tirei lá da terra dos caldeus o meu sobrinho Ló, está comigo aqui, andando junto comigo muito tempo. Não era para fazer isso, mas eu fiz. Então eu estou andando aqui. Agora eu estou oferecendo a Deus os meus altares, estou junto com Deus, Deus está me prosperando. Agora eu estou com o meu rebanho, a Ló está com o seu rebanho, estamos caminhando juntos, ok? Beleza? De repente, Ló fala assim: olha, não está dando para a gente andar mais junto não. A gente vai ter que se separar. A gente vai ter que, porque as minhas ovelhas estão passando do limite e estão comendo do seu capim, e você com as suas ovelhas comendo do capim. Se Abraão ficasse olhando para essas situações, picuinhas que acontecem na nossa casa, picuinhas que acontecem na nossa família, picuinhas que acontecem na nossa vida cotidiana, Abraão olhando para aquilo, falando: tá bom, vamos separar, olha, onde você quer ir? Poxa, eu chamei ele, então assim, eu vou escolher a parte boa e você fica com a parte ruim. É assim que a gente pensa. Tudo bem? Estão acompanhando? Guarda aí essas coisas. Ok? Então, Abraão poderia pensar assim como a gente. Como que Abraão pensa? Escolhe, meu filho, o que você quer. Quando você confia no Senhor, quando você confia em Deus, quando você é obediente ao Senhor, você sabe que Ele vai levar a sua vida a um bom termo. Ele vai te levar para um lugar onde você vai ter paz, onde você vai ter segurança, onde você vai ter alegria no seu coração, porque Ele está com você. O que Ele faz? Ele olha para o Ló,
pode escolher. Ló escolhe, porque ele escolhe com os olhos do Cronos. Ele olha para a terra, ele vê, nossa, campina boa, lugar de água, o meu gado vai ficar legalzinho, vamos para lá. Só que ele não sabia, Sodoma e Gomorra era um lugar de subversão, a iniquidade estava alta. Ele olha para aquela cidade, vê que está tudo bem, vai acampando, chega lá. Enquanto isso, Abraão olha para os carvalhais de Mamre, terra seca. Eu vou para lá. Porque quem vai comigo pode transformar qualquer coisa. Quem está comigo transforma o árido em águas abundantes. Sabe o que ele faz? Ele vai para os lugares áridos, onde tinha um carvalhal de Mamre. E lá, quando ele se separa de Ló, ele recebe a promessa de que seria pai de muitas nações. Enquanto Ló recebe o que estava à sua vista no Cronos, Abraão olhou para o Kairos. Quando os teus olhos estiverem no Kairos de Deus, você vai andar de acordo com a vontade dele. Quando os teus olhos estiverem no Cronos, você vai andar de acordo com a sua vontade. Você vai se perder. Ló se perdeu. E ficou. Quase que morreu porque Abraão, ele intercede por Ló. E ele vai na intercessão, e ele vai orando. Senhor, eu estou sabendo que vai ser subvertida aquela cidade. O Senhor vai destruir tudo, porque os anjos me falaram. Olha a intimidade de Abraão com Deus. Deus, eu não posso esconder aquilo que eu vou fazer do meu servo que está em intimidade comigo. Eu vou revelar para ele. Olha, eu vou destruir aquela cidade. Então, Senhor, não destrói, porque tem um justo lá dentro. E ele faz uma intercessão violenta, até o ponto que Deus fala, eu vou livrar. Envia os anjos lá, livram Ló daquele lugar e salvam. Compreende, irmão? Você vê os nossos olhos? Geralmente os nossos olhos estão aqui no passado. Abraão poderia falar assim, pois é, mas Ló fez isso, faz aquilo e tal. Olha agora eu estou no meio do deserto. Não. Abraão está olhando para a eternidade. A gente tem que olhar para o nosso futuro. A gente tem que fazer o melhor que puder fazer. Se programar. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, dar um bom estudo para eles. A gente precisa também se programar com todas as coisas. Mas isso não pode impedir a gente ou tirar o nosso foco do Kairos de Deus. Daquilo que Deus quer para a sua vida. Muito bem. Nós estamos aqui agora diante dessa linha da eternidade, onde os nossos olhos devem ser fixos aqui. Sabemos que Deus, Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Aí, eu quero que você abra comigo em João capítulo 20, versículo 11. Estou chegando aí no meio da mensagem. João capítulo 11. Desculpa, 20. Versículo 11. Aqui, Jesus, ele morre, né? Nos capítulos anteriores, ele vai para a cruz, ele morre, esse era o propósito do Pai. Lembra que a gente estava aqui no Kairos? E eu citei que o Senhor diz, olha, quem que vai até lá? Quem que vai fazer a obra na terra? Quem que vai mudar a estrutura lá da terra? Jesus se propõe e vem. O Filho se entrega. Até o ponto de chegar na cruz e diz, está consumado. Ou seja, pronto, acabado. O que o Senhor falou, eu fiz. Total obediência. Total obediência. E o Pai, olhando aquela situação. Imagina, o dono do ouro da prata, o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Não vai mexer com meu filho não. Aqui tem Pai. Não. Ele se cala. Vê o filho sangrar suor. Suou sangue. Ele vê o filho morrer na cruz. Todo o pecado da humanidade foi cravado na cruz em cima de Jesus. O peso do pecado faz com que ele morra. Não foi os guardas que quebraram os seus ossos como os outros. Não, ele morreu com o peso do pecado da humanidade. Irmão, eu já senti uma opressão tão violenta que me deu falta de ar. Você já sentiu opressão dessa forma? Eu me lembro que um dia eu estava de madrugada orando e o Senhor falou assim, bem no começo da minha caminhada, o Senhor disse, vai lá
você vai quebrar uma maldição que foi feita lá na tua casa, dentro da sua sala. Você lembra disso? Me lembrei, 14 anos eu tinha. Houve um momento que a minha mãe não conhecia Jesus e ela foi chamar uma pessoa que não conhecia também Jesus e fez um trabalho lá dentro da minha sala. E lá ele recebeu um espírito maligno, começou a profetizar coisas malignas. E uma delas ele disse, depois que ele acabou de fazer aquela coisa feia, ele disse que eu estava de branco, ele me via de branco. Para minha mãe, ele falou, você vai ser médico, você vai ser médico. Ele ficou toda contente, foi se passando os anos, me converti, e naquela casa onde eu estava, o Senhor falou assim para mim, você vai quebrar aquela maldição que foi feita lá dentro da sua sala. Tudo bem, peguei um folheto de oração, estou contando rápido aqui por causa do tempo, peguei um folheto de oração, comecei a orar naquele lugar. Eu tenho um folheto de oração que o pastor Guarani Subirá tinha elaborado na época. Ainda temos esse folha de oração. E aí eu comecei a orar e veio uma opressão tão forte, mas tão forte que me deu falta de ar. O pecado em cima de mim, os demônios em cima de mim, uma força sobrenatural, um peso muito grande. Eu continuei orando, fui sentindo alívio, e houve um alívio total. Fabiana acordou o dia inteiro angustiada, pedi para ela, amor, vai no culto, vai na igreja, hoje é terça-feira, culto de oração, vai lá, você não está bem, o dia inteiro ruim. Por quê? Opressão, ela continuou opressão dentro de casa. Ela foi, enquanto ela estava lá, estava cuidando dos meus filhos, o Felipe era pequeno, o Gabriel menor ainda, o Gabriel brincando lá na frente, o Felipe dentro de casa, foi jantar, eu orei com ele, quando eu estou orando, escutei um barulho muito grande, forte, destruindo, sabe, parecia que estava acabando o mundo. Quando eu olhei, meu corredor é grande, eu olhei lá na frente assim, o corredor tinha uma poeira grande assim, e eu fui chegando lá perto, olhei um caminhão, entrou dentro da minha casa, nesse exato dia, entrou um caminhão dentro da minha casa, levou a árvore que tinha na frente, levou o portão, levou tudo, arrebentou com tudo. Eu olhei e falei assim, pronto, meus filhos estavam lá na frente, o Gabriel, e as crianças, ele estava debaixo do caminhão, matou tudo. O meu coração ficou esmigalhado. Quando eu olhei, não vi nada, saiu um homem de dentro dele. Então, para a glória de Deus, meus filhos não foram tocados. Foi-se quebrada uma maldição. O inimigo veio com retaliação, querendo destruir tudo. Mas maior é aquele que está com a gente do que aquele que está no mundo. Eu percebi essa pressão sobre a minha vida quando eu estava orando. Eu imagino a opressão que veio sobre Jesus quando ele estava na cruz para salvar você, para me salvar, para me trazer cura, para me trazer restauração, para me trazer alívio. E aí, diante de tudo isso, eu fico me prendendo no meu passado, no meu presente, no meu futuro, nas minhas picuinhas, nos meus momentos, nas minhas dificuldades, na minha dorzinha, naquilo que fizeram, no meu vida, no meu coração, fui me prendendo. E deste lado, o que Jesus fez. A grande libertação que Ele já fez na minha vida. Muito bem. Jesus, então, a Bíblia diz lá em João capítulo 20, versículo 11, diz assim, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Só vou te falar uma coisa aqui. Jesus ressuscitou, tiraram a pedra, né? Os anjos tiraram a pedra do túmulo. Agora tinha 2 anjos lá no túmulo, um de frente para o outro. Jesus estava ali. Maria, pensando que era lá o jardineiro, mas era Jesus que estava ali. Ela foi buscar quem estava morto, só que ela achou quem estava vivo. E assim na nossa vida, muitas vezes a gente busca coisas mortas. E Jesus que diz, eu estou vivo, meu filho. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui, eu estou vivo. Versículo 11, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outra aos pés. 2 anjos. Então, eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor, não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé,
mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? E a quem você procura? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o Senhor colocou, e eu levarei. E Jesus diz uma palavrinha bem íntima no coração dela: Maria. Essa palavra trouxe uma clareza e um entendimento de que era o Senhor. Maria. Sabe quando Jesus fala com você, onde você se encontra com Ele, e Ele tem uma maneira específica para falar com você? Foi essa maneira específica que Ele falou com Maria. Maria. Os olhos dela se abrem, e ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos, diga-lhes: subo para o meu pai e o pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Percebe? Quando ele diz: Maria, não me detenha, há um encontro dela com o Senhor. Há uma revelação. Eu fiquei imaginando esses dias também, conversando com a minha esposa sobre isso. Gente, Jesus estava morto para todos. Toda a esperança de Israel tinha sido morta. Porque Jesus, Ele tem na palavra que Ele é o Messias, que Ele vai trazer libertação para toda a humanidade. Os judeus esperavam esse Messias e estão esperando até hoje. Jesus estava dizendo para todos que Ele ia morrer e ressuscitar. Ele estava ressuscitando e eles não estão crendo. Mas quando eles olham, quando Maria escuta a voz específica, de intimidade, ela entende que é o Senhor. E aqui agora eu quero trazer para você uma ilustração que eu ouvi essa ilustração, achei ela maravilhosa. Eu quero que você, junto comigo, preste atenção. Quando Jesus, a Bíblia diz que, lá em 2 Pedro, diz que Jesus vai até o mais profundo, né, da terra, e lá ele tira a chave, quando ele morre, né, no terceiro dia ele morre, ele vai até as profundezas do interior da terra, ele vai lá e tira a chave da morte, da mão de Satanás, e traz para a vida. A morte foi vencida pela morte de Jesus, ok? Quando Jesus está aqui agora, na ressurreição, e ele aparece para Maria, a pessoa que eu sigo, o pastor que eu sigo, ele diz assim, que quando Jesus ele vai até lá o seio de Abraão, depois nós vamos ler Lucas 16, que vai falar sobre isso. O que ele faz? Ele vai até lá e ele diz assim: pessoal, entra no ônibus, vamos embora. Porque algumas pessoas elas acham que Jesus vai até o inferno para sofrer por nós ali. Mas a sugestão é de que Jesus ele vai até o seio de Abraão. E o seio de Abraão, irmãos, depois a gente vai ler aqui Lucas 16, ele vai falar sobre isso, que é a questão de Rico e Lázaro. Que Rico e Lázaro, ele tinha uma diferença muito grande entre um e o outro. Qual era a diferença? Era a diferença de que o rico, ele foi para o inferno, mas Lázaro foi para o seio de Abraão. E no meio, né, há um abismo que separa o inferno do céu, do seio de Abraão. E o seio de Abraão, você vai ver, daqui a pouco a gente vai ler, você vai ver que desse seio de Abraão são todas as pessoas que usaram da fé, da obediência, de intimidade com Deus, que andaram com o Senhor. Então essas pessoas, quando elas morreram lá no Antigo Testamento, até a vida de Jesus, quando Jesus morre, ele vai lá e ele vai nesse lugar. Ele vai nesse seio de Abraão. E lá ele diz assim: pessoal, vamos embora, vamos subir. Porque ele tirou a chave da morte, do inferno, da mão de Satanás. Coloca todo mundo dentro do ônibus e vamos embora. E quando ele está vindo, ele fala assim: pessoal, segura um pouquinho, que eu vou até o túmulo. O pessoal fica no ônibus. E ele vai até Maria e conversa com seus discípulos durante 40 dias.
Nesse meio tempo, a Bíblia fala que quando Jesus ele ressuscita, muitos mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitam e aparecem para muitas pessoas. Vocês lembram? Você já viu essa passagem? Eles aparecem. Então, o pregador diz assim, pessoal no ônibus, Jesus disse, pessoal, espera um pouquinho que eu já volto. Ou seja, ele vai lá falar com o marido. De repente, o que ele faz? Ele diz assim, Davi e Moisés falam assim, gente, ele vai demorar um pouquinho. Vamos dar uma passeada por aí. É a ressurreição dos mortos, que vão visitar os seus entes queridos. De repente, Jesus faz o que tinha que fazer, volta para o ônibus e diz, bora para o lugar onde é devido para nós. Agora você abre lá, por favor, em Lucas 20, para você entender o que eu estou te falando. Desculpa, Lucas 16. Gente, eu estou falando para vocês algo aqui que é muito poderoso. Eu não sei se eu estou conseguindo me expor para vocês perfeitamente. Mas pense na morte eterna e na vida eterna. Pense na sua vida nessa terra e em toda a humanidade. O que Jesus fez por nós. Ele quer que todo mundo entre nesse ônibus aí. Entende? Olha só a parábola aqui que fala do rico e do Lázaro. Lucas 16, 19 fala assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam na sua mesa, na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Algumas vezes falam seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe na ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Além de tudo, há um grande abismo entre vocês, entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico diz: Pai, eu peço que mande lá Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não houve Moisés e os profetas, também não deixarão convencer, se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Percebeu? O seio de Abraão é o ajuntamento no Antigo Testamento de todos os mortos que morreram na fé em Deus, que morreram em obediência junto com Abraão, que viveu em integridade. Eles estão aguardando lá, eles estavam aguardando a morte de Jesus, porque no Antigo Testamento a única coisa que purificava durante um ano era o sangue de um cordeiro, um bode, um bezerro. Um ano era concedido o perdão de pecados para essas pessoas. Mas quando Jesus vem, a morte dele é suficiente para pegar toda uma eternidade. Ela vai no passado, ela vai no presente, ela vai salvar o teu filho, vai salvar o teu neto. O sangue de Jesus vai salvar todas as pessoas, porque ele tem poder para isso. Enquanto um bode faz com que todo o Antigo Testamento podia livrar de pecados, então estão lá aguardando a vida de Jesus. Você percebe essa grandiosidade, irmão? Você percebe esse poder de Deus sobre a nossa vida? O Senhor está dizendo para você e para mim aqui: vamos olhar para o Kairos de Deus. Vamos colocar os nossos olhos onde Deus quer que você realmente fixe os seus olhos, o seu coração, a sua vida. Não fique olhando para as picuinhas dessa casa, não fique picuinha da sua própria vida, as coisinhas que, possam querer te atrapalhar, chegar aonde você tem que chegar.
Paulo mesmo diz em algumas das suas cartas, ele fala assim: já pensou, eu vou nadar e vou chegar na praia e morrer na praia? Ou seja, desde a nossa conversão, quanto tempo a gente já está na presença do Senhor, uns poucos, outros muito tempo na presença de Deus? E aí as picuinhas da vida, do presente, que fica olhando só para o chão, deixa de ver aquilo que é tão grandioso, aquilo que Deus quer para a sua vida, que é o Kairos do Senhor. Para a gente encerrar, abra em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diga glória a Deus. Só não parecer que eu estou sozinho aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Diz assim, vamos ler um pouquinho, 14. Versículo 14 fala assim: também exorto vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado de que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros, o bem de todos. Estejam sempre alegres. Olha eu aí errado, emburrado a semana toda e minha esposa emburrada. Então, tem coisas que a gente vive errado, conhecendo o Senhor. Estejam sempre alegres. Se esforcem por estar alegre. A gente precisa se esforçar para se alegrar na presença do Senhor. Está triste, está difícil. Senhor me alegra, Senhor me alegra, Senhor me ajuda. Senhor traz alegria para o meu coração. Versículo 17. Orem sem cessar. Está triste, está angustiado. Ore. Em tudo tem graças. Como a irmã começou o culto aqui, graças a Deus. Entendeu o que Jesus fez por ela. Entendeu que o Senhor pôde trazer alegria para o seu coração. Em tudo tem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E olha, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Quantas profecias vêm aqui nesse altar, irmão? Quantas profecias saem desse altar? Examine todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Você tem se abstendido de toda forma do mal? Apareceu o mal, você sai fora ou você permanece naquilo ali? Tem pensamento mal, você permanece naquilo ali. Tem situação ruim, você permanece naquilo ali. Versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados como íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Jesus te chamou um dia. Jesus te chamou um dia. Não para você andar entristecido, não para você andar empurrado, não para você andar pensando só nas coisas dessa vida. Deus te chamou, Jesus te chamou para viver o Kairos dele. Aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida, aquilo que Ele tem preparado para você. Ele tem profecias que tem te animado. Ele tem mostrado grandes coisas para a sua vida. E você vai ficar preso com o quê? Vai ficar preso nas coisas dessa terra, nas picuinhas que te machucaram, que te magoaram. Agora, para a gente encerrar de verdade, João 5, João capítulo 8. João capítulo 8. Agora a gente encerra. João 8, 54. Acharam? Que horas são, cara? Olha aqui em cima. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo
a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Só tem. A obediência de Abraão, a integridade de Abraão, a intimidade de Abraão com Deus, as alianças que Deus fez com Abraão, em um determinado momento, fez com que Abraão visse o Senhor glorificado. Uma visão eterna. Aquele que não ficou preso no passado, nas coisas da vida dele, aquele que não ficou preso no presente e nem no futuro. Não tenho filho, não tenho filho, não tenho filho, no 90, no 91, no 92, eu não vou conseguir, não tenho filho, não vai dar. Ele não ficou preso nisso. Ele simplesmente viu a glória de Deus. E por sua obediência ele foi pai de nações. Você e eu somos filhos de Abraão, chegados a Cristo, ao Deus eterno. Se coloque de pé, por favor. Eu nunca preguei assim, gente. Preguei minha pregação. Glória a Deus. Deus, nós, em nome de Jesus, agradecemos o teu nome e agradecemos a ti por tua fidelidade, por tua palavra, por aquilo que o Senhor falou conosco aqui nessa manhã, desde o momento que chegamos. Pai, não sei se foi exatamente da forma que o Senhor colocou no meu coração, que foi transmitido, mas eu sei que o teu Espírito falou conosco de alguma forma. Então eu peço a ti, meu Pai, no nome de Jesus, que nos dê graça, que nos dê ânimo, que nos dê fortalecimento, que nos dê condições de andar em obediência à tua palavra, de andar em integridade diante de ti, de achar essa intimidade que Abraão achou, de achar essa intimidade que Jesus achou. Ó Deus, eu quero essa intimidade cada dia mais, ó Deus, com o Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero pedir para que o Senhor nos dê essa graça de podermos andar em intimidade contigo. Nós queremos ver aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero ver a vida da minha família diante do teu altar. Eu quero ver todos aqueles que estão ainda sem te conhecer, que possam vir a te conhecer. Eu quero ver este sangue do Senhor sobre a vida de cada um deles. E eu vou viver cada uma dessas promessas do Senhor, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Você e a sua casa viverão o bem do Senhor. Vocês vão ver a glória de Deus. Vocês vão ver a sua família convertida ao Senhor. Vocês vão ver cada um deles na presença do Deus Altíssimo. Porque essa é a promessa de Deus. Jesus, Ele se entregou na cruz por nós. Ele se entregou na vida por você. Ele se entregou na vida pelo seu filho. Ele se entregou nesta vida para que vocês, cada um de nós, tenhamos vida. Então vem com a tua vida, Pai, e visita cada um desses que ainda não te conhecem. Visita cada um desses que ainda não tem o conhecimento da glória do Deus eterno. Pai, as coisas estão caminhando para o despertar da humanidade. E nós pedimos a Ti, desperta aqueles que dormem em Cristo. Venha nos iluminar, Senhor, para a Tua glória. Nós clamamos o Teu favor. Em nome de Jesus, derrama do Teu bálsamo sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, derrama a Tua paz sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja. E fortalece aqueles que estão acabados, aqueles que estão balançando na fé, aqueles que estão desanimados, oprimidos por Satanás. Em nome de Jesus, usa a tua igreja para chegar onde eles precisam, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Ergue a sua mão assim, irmãos. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão gloriosa, por esta cura que veio sobre nós, pela tua instrução que veio sobre nós. Que o amor de Deus Pai, que a graça
do Senhor Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha uma semana abençoada, que você possa ser abençoado na sua saída e também na sua entrada. Que a luz do rosto de Deus brilhe sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre você. Que você tenha o seu coração na obediência, na integridade, e que você possa ter essa intimidade com o Senhor nesta semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Abrace 2 ou 3 irmãos que estão à sua volta, ou 17 ou 20 que está aqui, e seja grato a Deus.